Boa noite, pessoal. Terceiro episódio do Inquisidor Passo Fundense, ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Então, o nosso convidado de hoje é o Maurício Basso, atleta e empresário que ensina as pessoas a correrem muito. Então, Maurício, boa noite, tudo bem? Boa noite, Israel. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Pô, eu que Obrigado pelo. agradeço aí o pronto atendimento ao meu convite. Terceiro episódio do Inquisidor contigo. Mas, Maurício, vamos começar. Até desculpa, pessoal, que hoje eu tô meio gripado, né? Então, minha voz não tá normal. Se ficar melhor que a voz normal, eu vou tentar ficar gripado outras vezes, tá? Mas enfim, essa é a minha voz alterada de hoje. Então, Maurício, tu consegue me explicar um pouco sobre o que aconteceu com a corrida de rua em Passo Fundo? Que eu acho que há 10 anos atrás, ou um pouco mais, tu via uma pessoa correndo no Brasil, um atleta correndo, né? Tu já pensava, não, esse cara deve ser atleta mesmo e compete em maratonas e etc. E de uma hora para outra, tu vê um monte de gente na rua correndo. O que aconteceu? Quando começou isso? Tu que é da área, tu deve saber direitinho quando começou. Certo. Eu vou explicar, Gisele, pela minha ótica de um professor de corrida que atua há 5 anos nesse mercado, né? Mas antes de eu ser professor de corrida e corredor, da mesma forma, essas duas coisas andaram muito juntas. Eu tive academia, então o que me fez querer cursar educação física, o que me fez querer entrar para o mundo do esporte, inicialmente foi a musculação, né? Através de uma mudança que ela promoveu em mim ali em 2010, 2012, era muito sedentário, tinha muito problema com imagem corporal, assim. E foi uma transição que eu fiz, né, da musculação para a corrida. Mas a minha experiência de vivenciar a corrida começou em 2011 de uma maneira bem recreativa. Eu sempre joguei futebol, sempre fiz esportes de uma forma geral, né? Meu pai sempre me estimulou muito. E eu me inscrevi na minha primeira rústica e eu brinco com os alunos, Jazael, que todo tipo de besteira que eles fazem hoje, eu já fiz antes. Então é muito complicado eu julgar, né? A primeira corrida que eu corri, eu me inscrevi sem ter muito conhecimento de causa nem do que eu ia fazer lá, né? E foi no ano de 2011. Mas eu dava umas corridinhas na esteira da academia, então eu julguei que no mínimo 5K eu faria sem problema. E por que que eu voltei na linha do tempo lá nessa minha primeira experiência? Era uma corrida dessas das rústicas municipais, né, ou seja, organizadas pela prefeitura. E naquela prova, que na minha condição de iniciante, eu corri de calça de abrigo e uma camiseta do Grêmio a mais pesada que eu podia correr, daquela de algodão mesmo, sabe? Ou seja, eu não sabia nem que roupa colocar. Eu era o único de calça lá aquele dia. Era Cara, verão, pelo menos, ou era inverno? era mês de agosto. Era mais ou Não menos. era, era, mas hoje a gente vai, né, com pouquíssima roupa, então, para ver como a gente vai realmente cru, verde, né? Mas por que que eu trago esse resgate? Em 2011, numa rústica que já era comemorativa ao aniversário de Passo Fundo, essa edição que acontece sempre em agosto, hoje ela coloca 700 atletas, 600, quando dá pouco, né? Já deu mais, inclusive. E naquele ano, eu lembro pela classificação geral da prova, do primeiro ao último, que era na época do papelzinho, que você saía na largada com dois papeizinhos. Um você tinha que entregar na metade da prova quando virava, ou seja, era a comprovação de que você passou por lá, e o outro você entregava, prendia no grampo, a hora que cruzava a linha de chegada. Perdeu o papelzinho, perdeu a corrida. Tu ficava no mínimo sob dúvida, né? Tu podia não ser contabilizado lá, mas anotavam o teu número de peito, né? Quando chegava e tal. De certa forma, eu lembro que eu fui o 31º colocado entre 111 participantes, ou seja, muito menos do que hoje, muito menos participantes do que hoje. Uhum. Então,
na minha lembrança, né, trazendo a minha experiência, com o passar desses anos foi aumentando gradativamente. Eu não sei te precisar exatamente que ano que teve um boom maior, mas existe o fenômeno social do pertencimento, Gesael. E o que que as pessoas associam quando umas pessoas olham outras correndo? Ah, se o Gesael consegue, se ele começou e devagarinho com assessoramento ele foi melhorando, ele que nunca correu antes, eu também consigo. E essa pessoa pode vir também acabar nos procurando ou procurar outro professor. Tem bastante assessoria em Passo Fundo e região hoje, né? Uhum. Esse trabalho se tornou mais difundido na medida em que os profissionais foram percebendo que ele é possível e que também é lógico, é necessário que haja uma afinidade com ele, né? Você não dificilmente vai simplesmente sair trabalhando de uma hora para outra com uma modalidade. Você vai ter uma afinidade com ela de alguma forma, seja pela prática, seja pela admiração propriamente dita, mas o fato é que sim, com o passar dos anos, tanto pelo cunho social quanto pelo cunho comercial e tudo que a corrida envolve enquanto benefícios psicológicos, né? A gente tem muito aluno hoje que nos procura, eu e a Mari, por questões de começar a correr como válvula de escape por estresse. Sim, Ou seja, a corrida passa a ser vista, sim. a corrida passa a ser aceita, Tá, né? essa tua E há corrida uns anos atrás, de 2011 já era mais atleta do que pessoas, desculpa a expressão, pessoas normais, que não que usam só para recreação, a corrida e tudo. sim, a É. gente tinha, eu até lembro daquela época, desses cento e poucos que eu te citei, eu falei que eu fui o 31º, né? Mas eu lembro que os 20 primeiros, assim, proporcionalmente, eram pessoas muito fortes, de forma que, se a gente pegar a última rústica aqui de Passo Fundo no final de semana que teve, os 20 primeiros não têm o mesmo nível técnico. O que, que eu quero dizer com isso? Isso é muito falado, especialmente pelos corredores mais antigos, né? Antes parece que você tinha menos corredores, mas proporcionalmente eles eram mais fortes, né? Uhum. Eles usam muito o termo corrida raiz. Hoje, na medida em que a corrida amadora cresceu muito, você já não vê tanto atleta, mesmo em que nível amador, proporcionalmente da mesma força que eles tinham há uns anos atrás, só que em contrapartida tem muito mais gente correndo. Então, eu acredito que isso se deva muito a esta difusão, de forma que estatisticamente muito mais pessoas hoje correm de uma forma bem iniciante, né? Porque hoje isso é, para que não me entendam mal, não é que antes não era aceito, seria aceito também, mas hoje as pessoas se permitem mais. Essa é a grande É. questão. Eu falei de Passo Fundo, né? Claro que a gente é daqui e tudo, mas é um fenômeno, assim, nacional, né? No estado tem várias cidades aí que fazem corridas e aí tu dá uma olhada no Instagram hoje em dia. Esses dias eu achei uma corrida de um supermercado do interior de Minas Gerais, porque eu vi uma colega de Instagram que estava correndo lá. E aí, pô, mas é uma corrida de um supermercado, né? Aí, dei uma olhada no Instagram deles, era tudo muito organizado, um pórtico enorme, né, da largada, e tudo muito bem feito. Aí eu fui olhar, já tinha 10 anos a corrida, né? Não lembro agora o nome do mercado, né? Mas estavam de parabéns, era muito. Até a medalha era bonita, diferenciada, assim, tudo. É, eu que sou leigo, eu olho assim, porque não entendo muito, né? Mas pelo pórtico, pela medalha, eu vejo assim, a corrida é grande ou mais ou menos. Mas enfim. Me explica, tu já entrou um pouco no assunto, mas como realmente funciona uma assessoria para correr? Tem gente que corre sozinho e tem gente que vai para uma assessoria. Qual é o papel de uma assessoria? Eu gosto de dizer, Jezael, que a assessoria ela entra como uma gestora de como que esse processo do treinamento vai ocorrer. Porque isso não é só com nós, tá? Via de regra, você vai começar um trabalho de assessoramento, você vai primeiro passar por uma avaliação, aí nesse momento da avaliação, a pessoa que vai te orientar, o professor, o instrutor, o treinador, são vários nomes para representar a mesma figura, né? Ele vai te entrevistar, vocês vão falar sobre o teu histórico de saúde,
o teu histórico de treinamento, né? Seja dentro da corrida ou com... Tu vai falar sobre objetivos dentro do esporte, você vai fazer teste físico para ver o teu parâmetro atual em que tu te encontra fisicamente, para que com todos esses dados na mão, você vai construir um programa de treino. Quem treina com assessoria geralmente vai passar por esse processo. E aí o processo de treinamento construído em cima de bases, né, que norteiam o treinamento, o papel do o trabalho do aluno, né, o papel dele daí em diante é a execução. E aí é claro que o aluno, via de regra, ele não vai só receber uma planilha, né, pelo menos não deve ser assim. Ele não vai receber a planilha e boa sorte. O papel da assessoria também vem com a questão técnica, né, de monitoramento. E vai monitorar o quê? Pergunta para o pessoal como é que funciona lá na pista. Fulano, muito forte, reduz o ritmo, encaixa, calma, né? O treinamento da corrida, de uma forma geral, é um treinamento de domínio de ritmo. É um treinamento de você encaixar o que você está fazendo de acordo com algum princípio, né? Tem gente que está treinando para objetivo X, tem gente que está treinando para o objetivo Y. Então, o treinamento, na mesma medida que ele vem para agregar em técnica, para agregar em qualidade de trabalho, ele tem que cuidar uma série de variáveis para que você consiga treinar sem se machucar, conseguir curtir o processo é muito importante, para que se tenha resultado de curto, médio e longo prazo, né? Mas, via de regra, eu gosto de dizer, para empacotar assim esse conceito, a assessoria faz uma gestão de processo, uma organização sistemática, sabe? O aluno vai receber a planilha dele e aí vai constar lá o que ele faz em cada dia, sabe? E aí você monitora isso. Quer dizer que todo mundo tem que começar, então, dessa forma, porque senão não vai ter qualidade? Claro, é claro que não. É claro que não. Primeiro porque a gente sabe que não é todo mundo que tem condição, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que aceita ser governado por alguém. Tem uma série de coisas que na cabeça do indivíduo vão entrar como um empecilho, entendeu? Tem gente que é autodidata por natureza, então o cara vai pesquisar no Google aqui, vai abrir uma planilha na internet, entendeu? E tem a Mas parte, entre aspas, chata, que é a do educativo, né? Aqueles exercícios e fica dando pulinhos. E tem gente que não gosta de fazer isso, né? Tem tem aluno. gente que adora isso. É, mas tem aluno rebelde que não gosta de fazer também. Acredito eu. Assim, o emocionante da corrida, Jazael, é correr. Assim como se você pegar uma escolinha de futebol, quando a criança entra, por exemplo, vai ter algum momento que o professor vai querer fazer uma coisinha mais tática, talvez sem bola, para começar a ensinar posicionamento, né? O que é o educativo, né? Como o próprio nome já diz, que não isso. Ele é um simulador de gesto, ele é um educador postural, para que teu cérebro vá de uma maneira crônica, é lógico, associando como que ele gostaria que o corpo se comportasse. Se vai mudar padrão, se não vai mudar padrão, depende muito do rigor com que cada um leva a coisa, da disciplina, da seriedade também, mas é uma coisa ao mesmo tempo natural. Sim. Por isso que a gente fala que o erro faz parte da aprendizagem, né? Se a gente fosse levar muito a técnica na ponta da faca, primeiro, tem uma injustiça por trás disso. Existem coisas que são corrigíveis, mas outras que não são, outras que são padrão da pessoa, né? Mas então, de uma forma geral, a gente tenta trabalhar essa coisa mais técnica para que se tenha a vivência, né? Para que se tenha e para que a longo prazo, no mínimo, se permita o que dá para melhorar através daquilo, né? Mas é chato. Eu sei. Eu sei não por correr, né? Que eu não tive uma experiência rápida com atletismo no colégio, né? No ensino fundamental ainda. Mas uma vez eu tentei fazer remo. E o professor me colocou na piscina, que é um remo em cima de um pedaço de pau. Tu fica ali remando na piscina. Aí foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Na quarta semana eu dei tchau, desisti de remar. Mas só que se não remar direito, o cara no meio do rio lá se afoga depois, né? Acho que dá pra transportar Tem pra corrida isso aí também. são mais perigosas do que outras, né? Uhum. A parte ingrata da corrida, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é uma parte boa, é que a marcha é um gesto inerente ao nosso desenvolvimento, né?
O Joaquim aqui tem 3 anos e já corre muito. Agora, a natação, por exemplo, é outra história, cara. Sem uma técnica bem desenvolvida, tu faz uma força absurda, tu não desempenha, tu não vai bem, tu começa a te irritar, isso frustra. E a corrida, teoricamente, todo mundo sabe correr. O gesto em si, a parte grossa da coisa, todo mundo sabe. Aí a gente vem com um detalhe. Tem coisas que são no detalhe mesmo, que se ajustam, né? Tem uma das variáveis que, inclusive, ajudam muito o corredor a desenvolver, que é a chamada economia de corrida. A economia de corrida passa por gesto técnico, passa pelo jeitinho que tu toca o chão, o jeitinho que tu aterriza, sabe? Como que o teu corpo se comporta em termos de alinhamento, né? De gesto como um todo. Então, é por isso que se faz educativo. Então vamos falar um pouco mais específico agora da Live Run. Eu vejo um monte de gente falar Live Run, mas é Live Run. É isso. É, o correto é live. Tá. Tem várias. Então vamos falar sobre a Live Run. Como é que ela funciona? Uma assessoria, como a gente estava falando agora, né? Mas como é que é o teu trabalho? O que tu faz? Tu e a Mari, inclusive. São os dois proprietários da Live Run. Isso. Eu e a Mari, a gente faz muito bem um complemento um do outro, né? Eu faço mais a parte técnica da assessoria, pelo menos na esmagadora a maior parte do tempo, né? Eu faço essa elaboração de planilha, o cuidado prático lá na pista, né? Os alunos sabem como é que funciona. Essa parte de falar sobre a gestão tática, de como cada um vai conduzir a sua prova, é uma parte que eu adoro fazer também, cara. Eu gasto muito tempo nisso, sabe? Porque a gente começou falando de prova, né, Gisele? A prova é o que, para quase 100% do público, cada um dentro do que pode oferecer, é lógico, mas a prova é o que justifica, sabe? Muitas vezes o treinamento, independentemente se o indivíduo corre mais na frente, ou mais no meio, ou até na finaleira de todo o bolo de atletas que correm a prova, né? Então, o mecanismo de funcionamento da assessoria hoje, ele é muito baseado na experiência que o aluno vai ter, seja correndo em passo fundo, seja correndo fora. E aí, para isso, como eu citei, eu e a Mari, a gente equilibra muito bem essas coisas, né? Porque a assessoria, a gente se comporta muito como empresa também, de uma forma organizada, para que ela possa continuar existindo, né? De uma maneira saudável, de uma maneira que possa oferecer todas essas coisas de maneira sustentável. E tudo aquilo que eu falei antes sobre como que uma assessoria se comporta, na verdade eu descrevi o nosso modelo de trabalho, né? Quando o aluno nos procura, a gente explica tudo isso que eu vou falar agora aqui, e a gente tenta ter esse momento, né, de agendar essa primeira experiência, essa avaliação. E aí que a gente vai começar a conhecer a pessoa, essa pessoa nos conhecer também, né? Tem toda essa parte de ambientação e é muito individual essa experiência, mas a parte da ambientação tem uma mágica que acontece, cara, nesse dia, porque eu até faço uma brincadeira com quem entra, sejam bem-vindos à nossa casa é assim, ao ar livre, às vezes ela tá embarrada, às vezes ela tá bem quente, ensolarada, chuvosa, porque a atividade ao ar livre é muito prazerosa, né? E muita gente nos procura, inclusive, Jazael, porque é um relato típico, assim, eu não gosto da academia, eu não gosto de ficar fechado, sabe? Então, tem muita coisa atrelada nesse processo, sabe? De quem engaja com as assessorias esportivas. Essa pessoa já tem uma tendência, normalmente, a fazer coisas mais outside, sabe? Fora das quatro paredes, fora do ambiente indoor. E esse nosso modelo de trabalho acaba tendo, né, esse privilégio, digamos assim, de você conseguir fazer uma coisa segura, bem orientada, ao ar livre. Então, para quem gosta, para quem compra essa ideia, é muito bacana, E né? tu te envolve com turmas diariamente. De segunda a domingo, tu tá sempre envolvido com alunos. Uma parte deles já vai no piloto automático, sabe o que tem que fazer, tem a planilha, vai pra rua correr. É, mais ou menos assim. Assim, nesse processo, onde cada um vai tendo o seu tempo de aprendizado e o seu tempo de evolução, tu vai percebendo que algumas pessoas tendem a ser mais independentes do que outras com o passar do tempo.
E nós sabemos quem são eles. Tem aluno que eu sei que eu vou largar a planilha e mesmo que eu não veja na minha frente, ele vai executar e ele vai executar, acima de tudo, corretamente. Tem um aluno que, de repente, eu não vou ver tanto, porque questão de logística, né? A gente tem horários de atendimento e às vezes não bate com o horário da pessoa, faz parte. Mas o pessoal vai para a esteira, às vezes vai para o clube, tá chovendo ou tá muito frio, ou até mesmo muito calor, né? Horário ruim, que é complicado sair no trânsito, que é complicado sair no sol. Então, essa linha de evolução também fala sobre a disciplina, né? Algumas pessoas naturalmente vão seguir se alinhadas com o objetivo, aquilo que se propuseram, e é normal que outras pessoas, por N razões que nunca cabe a nós julgar, né? A gente respeita muito as pessoas nesse ponto, mas elas acabam aos pouquinhos desanimando, deixando de lado. Às vezes tu percebe que não é bem o que eu pensava que era. Tem uma coisa que acontece também, Jezael, que tem muito a ver com a maneira que a gente abriu a conversa aqui, né? Por que a corrida se popularizou tanto? Tem a ver com o quanto as pessoas se permitem conhecê-la, né? E aí quando você vê esses movimentos na prova, por exemplo, de várias assessorias, tudo barraca cheia de gente, quem tá passando e olha, fica curioso. Ah, mas deve ser legal isso aí, né? Bom, para quem não E pega tá, um para contato. quem não entende nada de corrida, vamos esclarecer que a barraca é quando tem a corrida próximo à largada, aqui também a chegada, ficam as barraquinhas das assessorias ali, né? Em volta da Isso, largada todo mundo faz uma concentração ali, comendo, às vezes, e depois acaba sempre e tem um pódio e acaba a corrida. É mais ou menos assim. isso É. aí. Só para E aí a pessoa, esclarecer, né? Que tem gente que não conhece nada de corrida. claro, tu fala tenda, gazebo, barraca, são as casas das assessorias ali, que vocês veem geralmente uma do lado da outra, né? Os espaços de prova têm locais reservados para isso. E as pessoas olham e acham legal. Aí pega o contato da assessoria A, da assessoria B, da assessoria C, entra em contato, né? Mas às vezes passa um mês, passa dois, e aí, de novo, por N razões. Não deu certo, não emplacou, sabe? Não é o que eu pensava. Então, naturalmente, acaba tendo rotatividade. É assim que funciona. Então, é um filtro, sabe, Gisele? É um filtro que vai transcorrendo ao seu curso e dentro dele, naturalmente, pessoas seguem e pessoas ficam pelo caminho. Sim. Isso é do processo. Tu não precisa responder, mas eu vou te perguntar. É uma informação estratégica essa. Quantos alunos tu tem, ou pelo menos um número mais ou menos assim? Sei que são centenas de alunos, né? Não é pouco. Sim, até, Gisele, esse número está sempre mudando, né? Justamente porque aí tu me pergunta o que eu considero como aluno. Cara, tem os alunos formais, que com esses eu tenho um compromisso, né? Mas, cara, ao longo desses 5 anos que a gente está trabalhando, a gente. Até porque eu também fui um cara que, ao longo do meu processo de estudo, eu nem sempre paguei pessoas para me ajudar. Eu recebi muita informação boa, de qualidade, assim, na troca, entendeu? Então, se eu for contar como aluno qualquer pessoa que em algum momento, volta e meia, eu estou auxiliando, mas o pessoal que é aluno formal, aluno pagante, né, que tem o processo redondinho, a gente tem mais de 200, Uhum. tranquilamente, E desses aí, tranquilamente. desses 200, quantos participam de provas? E desses participam das provas que querem realmente chegar no pódio ou querem só chegar até o final da corrida? Então, pela diversão, no final das contas. Vai, tu me pegou. Mas assim, ó, média estatística, tá? As provas da prefeitura, as provas do SESC aqui, que são provas de Passo Fundo, então são mais fáceis da gente colocar mais alunos, né? É um pouquinho mais complicado quando é prova na região, porque sempre que envolver deslocamento, e aí tu tem um público que é 100% amador, envolve a família, envolve filho, envolve trabalho, envolve financeiro, é mais complicado tu levar muita galera, né? Mas a última prova aqui em Passo Fundo nós estávamos em 53 inscritos.
Choveu no dia ali bastante, então acaba faltando uma meia dúzia, né? Uhum. Mas a gente tem tido essa média de participação nas provas. Isso tem sido uma participação bem natural, assim, sabe? É claro que se cada prova que a gente vai presenciar, enquanto assessoria a gente faz uma campanha, assim, vamos dizer, dá mais, né? Só que eu vou te falar, é difícil fazer isso, cara, porque é muita prova. E todo ano aumenta o número de provas ao longo do ano. Se tu parar para olhar o porquê disso, né? E de novo, tem a ver com o que falávamos no começo, a iniciativa privada entra com cada vez mais força. Porque esse momento da rústica é um momento muito bacana, de grande oportunidade de você expor grandes marcas, né? Então as grandes marcas elas acabam às vezes, vamos organizar esse evento aqui, mas o que que a marca quer, né? O que que a marca quer com isso? Ela quer botar o kit, quer botar a camiseta dela, quer botar o modelo de roupa, a sua marca de acessórios, sabe-se lá, né? Então, organizar rústicas tem sido uma nova opção De para marketing. empresas de... Exato. E aí você contrata empresas que são gestoras desse tipo de evento para organizar, mas a tua marca é a realizadora, Sim. entendeu? O que é muito comum aqui em Passo Fundo. Já falando, né, a gente vai ter a próxima. Play Tennis Run, agora, dia 21 de abril. E Play A Tênis é Play uma Tennis é a loja. realizadora. É uma loja de Isso, a tênis, Play né? Tennis. Tem gente que assiste e não é da cidade e não conhece. Play Tênis. Passo Fundo é uma loja aqui, né? Mas eles vendem tudo que for voltado ao esporte, assim, praticamente tudo tu encontra lá. E na pessoa do Chico, né, o Francisco Justin, que é um corredor aqui de Passo Fundo, ele começou a organizar essa prova em parceria com o Sesc. Aí o Sesc passa por toda a gestão do evento, né? Desde essa parte da inscrição, a parte ali de contratar a cronometragem, a parte ali da gestão da prova no dia como um todo, né? Uhum. Então é uma sequência de coisas que andam juntas para a realização de um evento desses. Sim. Mas Mas o fato é esse. voltando um pouco para Live Run, a gente volta a falar sobre provas mais tarde. Mas tu lembra quando o teu primeiro aluno chegou num pódio? Isso foi importante pra ti, eu acho. Mas tu lembra da corrida, data mais ou menos? Época? Data não, época. Eu lembro, nós, enquanto assessoria, a nossa primeira prova em que nós fomos enquanto grupo foi lá em Gramado. Nós organizamos a volta ao Lago Negro e, na verdade, não foi um só, então é difícil e até injusto dizer o nome de um, porque algumas pessoas naquele dia foram para o pódio, mas eu lembro delas. Aqui em Passo Fundo, lembro naquele ano que foi 2019, 2 semanas depois nós tivemos o circuito HO. E aí também, naquele ano lá, nós já começamos com um grupo bacana, né? Nós tivemos bastante participação naquele evento. Nós tivemos também vários alunos no pódio. E era um gosto especial, cara. Era um gosto especial porque, para quem é professor, treinador, você vê o aluno lá, você também vai junto. Eu consigo me sentir assim e eu quero sempre manter, né? Eu e a Mari, isso é uma sensação nossa. Manter acesa essa chama, sabe? Uhum. De manter-se feliz com aquilo que nos fazia feliz antes. Que a gente sabe que às vezes numa linha do tempo as coisas vão mudando e o que te satisfazia antes não satisfaz mais. E eu hoje aqui, no nosso 5º ano de assessoria, eu sinto essa alegria como se fosse o primeiro, sabe? Em cada corrida, em cada evento, até porque a gente conhece, não é só a posição, a medalha, a pontuação, a gente conhece a história dos alunos, né? Então, o esforço de cada um, ele também anda de mãos dadas com a história que essa pessoa carrega, e a gente também sabe o significado para cada um deles de Uhum. conseguir aquilo, sabe? Tá. E Então, são. o valor ganha A gente não falou o ano de criação, né? Quantos anos tem a empresa já? 5 anos, 5 anos, 5 anos. nós começamos em fevereiro de 2019, a gente marcou fevereiro assim como uma data nossa, né? A Mari já trabalhava com assessoria antes, ela teve uma primeira parceria com o professor Fernando Matzenbacher, que na época ele era ainda professor da UPF,
e também preparador físico do Passo Fundo Futsal. E aí eu e a Mari não tinha ainda essa parceria, nós não havíamos conversado, né? Nem nos conhecíamos, para falar a verdade. A nossa história foi meio rápida, assim. Não só por uma questão, era por necessidade, né? Para ver se a coisa vai ou não, né? Tinha que alinhar esse trabalho. E a Mari tinha começado antes, ela já vinha desde janeiro trabalhando e tal. Mas assim, um dia após o outro, tu vai arrumando a casinha, né? Como a gente diz que é caminhando que se faz o caminho, né? Dificilmente você vai elaborar, daí tu vai sair de casa para fazer. A coisa vai se ajeitando aos poucos. Sim. Mas tem 5 anos. Agora a gente vai pular para uma questão mais chata, talvez. Me diz uma coisa: quem pode ser treinador, assessor? A gente não fala personal, mas enfim. Quem pode ensinar os outros a correr? Qualquer pessoa pode fazer isso ou tem que ter uma certificação, um diploma em alguma área? Como é que funciona isso? É claro, Gisele, que se tu pegar as orientações do o nosso CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, para trabalhar, e tem o CONFEF também, que é o nacional, né, o órgão nacional que rege as regiões ao longo do país. Mas para você trabalhar com treinamento, via de regra, qualquer treinamento que seja, tem exceções, tá? Tem exceções. Tem uma coisa complicada por trás das artes marciais, tem uma coisa complicada por trás da dança, né? Mas, via de regra, tudo que envolver treinamento exige sim graduação em educação física. Então, via de regra, por parâmetros legais, você tem que ter um responsável técnico por trás de qualquer orientação, Uhum. pelo meio legal. Então, já seria esse um pré-requisito. E é claro que mesmo você sendo formado, é aquilo que eu falei também lá no início, é muito difícil você ser assertivo, você ser correto, conhecedor dentro de uma área, sem ser técnico específico nela, né? Então, como é que eu aceitei esse desafio de trabalhar com a corrida? Eu tive 1 ano e meio ali onde eu era corredor, eu fazia planilha, né? Eu comecei com o professor Florenal, aqui em Passo Fundo, e eu fui conhecendo como é que a corrida opera fisiologicamente, psicologicamente, como é que a dinâmica dela funciona. E aí, quando tu já tem um feijão com arroz no prato, aos pouquinhos tu vai colocando coisas, né? E aí, quando me surgiu a oportunidade, depois dessa condição em que eu me criei corredor, eu me senti confortável e exagerado dizer, mas eu me senti capaz de assumir o desafio, né? Aí é claro que tem aquele momento que você entra no nicho, você é um desconhecido, você é jovem, mas eu já tinha todo esse parâmetro legal para assumir. Sim. Foi nisso que eu me agarrei. Que Falei, eu não, vejo não só em Passo posso. Fundo, eu vejo não só em Passo Fundo, mas em outros locais, né? O cara tem uma academia, dá aula de alguma arte marcial, e aí monta um grupo e vai correr. E parece que aquilo serve muito mais como marketing para a própria pra marca da academia do que realmente pela saúde dos alunos, né? Um complemento do treinamento, enfim. Quer dizer que tem conselho que pode cuidar disso e pode botar ordem na casa e proteger as pessoas de iniciativas assim. Tem. Eu tenho que ser justo também e falar que no papel ele existe, tá? Eu não vejo ele atuante na prática, não vejo, pelo menos não na corrida, tá? Nas academias ele é muito atuante, até porque a academia não sai do lugar, né, Gisele? Uhum. Então, hoje, essa questão da fiscalização, eu acho que por questão de mão de obra, tá? Nunca conversei com alguém de lá diretamente para saber mais precisamente. Mas o que nos parece na prática é que o conselho ele funciona muito na base da denúncia. Então, o Maurício aqui vê que alguém está trabalhando de uma forma que caracteriza exercício ilegal de profissão. O que é isso? É o cara não está formado ainda, né? Pode ser aquele cara que está no meio da faculdade, mas já trabalha como se fosse formado. É aquele cara que a história do blogueiro, né? Ele é o cara que treina, tem o corpo bonito, então ele vende a profissão e se apropria. Esse A é um gente tá exercício. velho, né? Não é mais blogueiro, é influencer agora. Influencer, lá. Né? Pô, eu Vamos, fiz 30.
Eu Eu fiz já fiz muito, 32. eu fiz muito mais, né? Mas é influencer, viu? Pois é, mas É, assim, vamos sim, falar um pouco da pessoa, né? Tem que chamar na responsabilidade também de quem contrata. Eu acho que a pessoa tem que ter o mínimo senso de procurar se o profissional é habilitado, né? No mínimo perguntar, sim, né? Tudo. sim, Então, e sejamos sinceros da mesma forma. Deixa eu falar por mim. Dificilmente alguém chega e me pergunta, tá, mas tu é formado em educação física? Raramente acontece de alguém perguntar quando que tu te formou, em que ano foi. Que daí a pessoa, ela, de certa forma, ela tá pescando, né? Ah, vamos ver se tu é macaco velho ou se tu começou ontem nesse negócio, entendeu? sim. Mas assim, voltando à questão de legislação, na verdade a gente tem lei e legislação para tudo no Brasil, né? No papel a gente tem as coisas como elas deveriam ser. Mas daí tem aquela coisa do ex-atleta, né? A gente vê muito isso no esporte em geral, não é só na corrida. Até porque o ex-atleta ele tem às vezes uma vantagem de botar um respeito, né? Esse cara já foi corredor de elite, esse cara tem marcas que às vezes eu, Maurício, professor, como eu comecei a correr tarde, eu não tenho no meu histórico aquela coisa do ex-atleta profissional, às vezes eu não vou ter o respeito que esse cara tem, entende? Porque naquela avaliação inconsciente, o melhor, teoricamente, para me ajudar a ficar mais rápido, é o mais rápido, tu entende? É. E ser um bom Naquele... atleta não quer dizer que seja um bom professor, né? Exato, exato. Sabe que eu acho que as duas coisas, quando elas acontecem, elas formam um profissional excelente. O ser profissional ainda está muito mais na parte de saber ensinar, de conhecer bem a teoria. Eu vejo com um peso um pouquinho maior do que ser um ex-atleta. Mas quando o cara, no mínimo, pratica a modalidade, eu acho que isso é imprescindível. Isso não pode deixar de acontecer, porque daí as pessoas começam a não te ver como exemplo. E essa avaliação ela é muito rápida, ela pode parecer injusta, só que ela é inconsciente. Por isso, ela é muito rápida, cara. Tipo assim, tá, mas como é que tu é professor de corrida e tu, cara, tu não corre? É estranho, entendeu? E pior, tem o lado injusto porque tu pode ser um baita profissional. Tu é um cara muito didático, tu é um cara que explica o difícil de uma forma fácil, tu é um cara que sabe, mas às vezes tu não tem o respaldo da prática. Então, É. as duas coisas têm que andar muito lado a lado, sabe? Eu me policio muito nesse ponto, inclusive, até para me manter motivado a treinar. E na corrida não adianta Porque eu dizer sei que que já tem idade, né? Porque tem categorias aí. Até. Como é que é? O seu cavaleiro, né? Que acho que tem 70 anos e corre. Ou o mais. Cavaleiro, acho que É, tem, se não me falha a memória, ele tem 73. sim. E tu vê ele em toda corrida, cara. Tu vê ele em todas. Até porque tem essa relação, né, do pertencimento. Tá no DNA, tá na identidade. Eu acho que se tirar isso dele, É e não só difícil. ele, né? É difícil ver em outros esportes uma idade tão alta assim, né? Não vou dizer avançada, vou dizer É alta. É, democrática por esse ponto de vista. sim. Isso é verdade. Porque por mais que você tenha um histórico em que fisicamente falando você também já se desgastou, a corrida mecanicamente ela ainda é um pouco mais simples do que um futebol, por exemplo, né? Ó, A questão do a, plano e a você Dessa. Eu tô olhando de longe daqui, tá? Tô de óculos, mas mesmo assim. A Dessa Ramos Scheffer tá dizendo que o seu cavaleiro corre desde os 40 anos. Tá falando no é Instagram. uma história com a corrida, cara. Baté, eu não vejo quem é que tá aí, né? Manda um abraço aí pro pessoal, não sei quem é que... Então, pessoal, um abraço. Ele tá mandando um abraço. Ele tá junto comigo aqui, mas ele tá mandando um abraço pra vocês aí. Ah, não precisava ser indireto. É, pode ser direto. Legal, legal. Né? Bem lembrado. Tá, e tu tem a Livran, é tu, a Mari, tem a tua esposa que é fisioterapeuta, é isso? Terapeuta, e dentro da fisioterapia, ela trabalha na linha da osteopatia. Sim. A osteopatia é uma linha dentro da fisioterapia que o pessoal gosta de dizer que ela estrala as coisas. Estrala as coisas. Não tem nada a ver Faz muito. com quiroprata, é outra coisa, é isso.
tu pode confundir facilmente se tu te basear pelo crack-crack. Se for Mas pelo geralmente estralo as coisas, é isso que eu imagino. é, mas assim, eu conheço quiropraxistas, eles não gostam dessa confusão. Uma coisa, outra coisa é outra, até porque é mesmo, né? Mas é que a gente tem que entender que no vocabulário leigo é parecido. Manipulação, né? Colocar coisas no lugar, Sim. parecido. Então, são uma mega corporação de esportes. O esposo tem uma equipe de Exato. assessoria, a esposa é físio. Não, falou de novo, desculpa. Não, é fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta. A graduação que te gabarita a ser depois osteopata é Uhum. fisioterapia. Sim. Então, E o filho, daqui a 10 anos, vai ter uma loja de tênis. bah, velho, o que eu vou te dizer? Então, Eu só mega tenho muito, corporação. pelo menos para mim, que a minha criação foi assim. E, cara, eu lembro disso com muito carinho, sabe? Eu não tive, embora eu venha de uma empresa familiar, que aqui em Passo Fundo o nome dessa empresa é Forte, para quem não conhece, a pastelaria do Nestor, eu nunca fui forçado a tocar uma empresa familiar. Eu, desde cedo, fui livre para escolher o que eu quisesse. Então, eu fiz faculdade de biologia, daí depois eu fui para educação física, sabe? Daí dentro da educação física eu andei por aí também, e sempre com apoio, cara. Sempre com apoio, sabe? Então eu tenho, para mim, que o que meu pai e minha mãe me deram nesse sentido, eu gostaria muito que o Joaquim também tivesse enquanto liberdade. Então eu não sei se ele vai atuar no esporte. É. Então vocês forneceram calorias extras para Passo Fundo durante anos e agora tu tá queimando as calorias que a tua família É, vendeu, é isso? entra essa associação criminosa também, da qual me Sim. acusaram por um bom tempo, né? Porque dentro da academia que eu tinha folders, né? Voltando ao assunto anterior, isso remete um pouco da idade, eu não sei se todo mundo sabe o que é um folder. Isso não é coisa de gente tão velha, né, Gisele? Não, Mas folder continua, existe ainda. Pode a falar folder. folder da É, pastelaria. E na pastelaria tinha os meus cartões da academia, os cartões de visita. é venda casada. Era É, não enquanto promoção, não custo embutido, mas tu ficava sempre instigado, né? A pessoa comia um pastel doce, G, e saía com culpa, ela já tinha uma indicação, assim, do que começar a fazer. não, é o negócio perfeito. Tá, me diz uma coisa, tu tem um monte de gente correndo na rua todo dia. Passo Fundo é uma cidade segura para correr? Ah, Gisele, eu não posso ser, vamos dizer assim, não é ingrato a palavra, mas eu não quero ser injusto dizer que é uma cidade ruim para correr, Uhum. porque se estiver aqui agora assistindo alguns dos nossos alunos de interior, que para fazer um treino de 12 quilômetros, por exemplo, eles têm que pegar a única rua que a cidade tem e bater e voltar 6 vezes, eles com certeza gostariam de ter uma cidade como Passo Fundo para poder treinar. Mas é lógico que se nós fôssemos considerar o fator segurança dentro de um cenário que tu idealizasse, que tu adoraria fazer teu treino, tipo Centro Boqueirão, ida e volta, com segurança e sem risco de intercorrência, porque o que eu quero dizer com risco de intercorrência? Cara, se tu vai para calçada, horário de pico, tá cheio de gente, umas calçadas tudo desregulada, assim, pedra solta, desnível. A gente tem muito aluno que cai. A gente tem muito aluno que, às vezes, no domingo especialmente, que o treino dura mais tempo, né? Tu tem mais chance de cair. Eles voltam para casa ralado, cotovelo, joelho. Aí tem essa questão da calçada. A rua, agora, tem uma parte na Avenida Brasil que ficou melhor para correr. Ela é curta, mas existe. É aqui que eu falo e não ser injusto. Mas aí ela acaba e tem a ciclovia. Aí, lembra, calçada talvez tu não queira. E eu oriento o pessoal, corredor de rua, corre na rua. Porque se tu for fazer uma distância grande e tu ficar só na calçada, a quantidade de vezes que tu pula cordão e aumenta o impacto é grande. E às vezes é aí que dá a lesão de tornozelo ou joelho, sabe? Aí na rua tem a questão das bicicletas, né? A ciclovia foi feita para ciclista, cara. Acabou a discussão aqui. Não tem muito o que ficar argumentando, sabe? Ah, mas é que tem dias que tá vazio. Eu mesmo corro na ciclovia, não tá errado.
Mas, cara, tu vê que uma bicicleta tá vindo, pelo amor de Deus, sai da frente. Não fica espremendo espaço porque tu tá no teu direito, porque tu paga imposto, ou porque, é uma bicicleta só. A gente teve um caso um tempo atrás aqui em Passo Fundo, né, que um corredor derrubou um ciclista e o ciclista foi atropelado por um carro. Nossa. Então, assim, mas tu me perguntou se é seguro para correr. Eu Ah, comecei a eu perguntei seguro por tudo isso que tu falou, né? Se é um acidente de trajeto, pela segurança também na questão da violência, no geral, no geral mesmo, né? Até a questão não, assim, de violência, às vezes eu dou uma caminhada mais tarde, assim, pela quantidade de gente que tem na rua caminhando sozinho, 10, 11, meia-noite, eu acho que as pessoas consideram a cidade segura. E a gente está caminhando, às vezes, de noite e tem viatura da brigada em vários postos da cidade. Né? Tô falando o que eu vi, né? Não tô tentando puxar saco de ninguém aqui, mas enfim, claro, eu vejo essa segurança das pessoas. Então, complementando com a parte, vamos dizer, mecânica da coisa, eu até acho que o maior problema de Passo Fundo, para quem quer correr, é conseguir fechar um percurso mais longo, né? Porque o cara tem 15 quilômetros para correr, vai ter que se quebrar no mapa para fechar os 15. sim, tu vai ter que repetir trajetos que às vezes tu já tá talvez meio enjoado, até porque daí tem outra questão. Passo Fundo é grande se a gente for olhar. Só que por que a gente corre muito nos mesmos lugares? Porque são esses os lugares que te permitem uma certa continuidade, que o treino não seja interrompido, né? Mas daria para muita rua paralela, né, transversa, como se diz, só que daí aí a geografia começa a complicar, tu começa a pegar descidão, subidão, né? A própria Avenida Brasil no sentido Petrópolis, que eu acho uma das melhores para correr, tu não fica ainda toda hora, porque tu não vai escapar do cais, entendeu? E aí tem treino que às vezes ele é para ser mais leve na sua composição, né? E mesmo que tu corra lento, mas tu pega uma subida muito inclinada, ele se torna pesadinho, entendeu? Mas assim como tem que ir, tem horas que o aluno tem que se expor, né? Então tu vai perceber, Gisele, que o pessoal que corre, né, no meio urbano de Passo Fundo, que não vai para estradas interior, depende muito da Brasil e da Presidente Vargas, porque daí é uma geografia um pouquinho melhor, né? Tu não tem essa coisa da possibilidade de parar em cada esquina, como são as ruas conforme vai adentrando nos bairros, né? Que a coisa já fica um pouco mais solta, vamos dizer assim. O motorista, às vezes, ele não espera ver um corredor, né? Uhum. Agora, tu chega na avenida, já sabe que é muito mais comum, que é muito mais normal ter um monte de gente correndo. Então, essa relação acontece sim. Mas se tivesse que te dizer sim ou não, unicamente para se é seguro, é claro que a gente vai dizer que não, né? Porque volta e meia acontece um assalto aqui, outro ali, não vai para uma grande mídia, né? Tu fica sabendo se tem conhecido, assim. Mas é um que passa a mão no celular, é outro que tem que atravessar a rua porque ficou desconfiado, ou teve que fugir, né? A gente sabe que é sempre pior para a mulher, não tem como negar isso, né? O vagabundo gosta de se folgar com mulher. A gente tem o pessoal do grupo até que treina muito aí na madrugada, né? Então, Mas de a gente sempre preferência em orienta. grupo, né? A gente sempre orienta, assim, se puder não ser sozinho, melhor, né? Se puder ter homens junto. A gente sabe que nem sempre vai resolver, tem gente que quer, se quiser arrumar confusão de qualquer jeito, arruma. Mas tudo que puder minimizar, né, já ajuda. Uhum. Tá. Mas é importante pensar. Vamos falar um pouco sobre as provas aqui de Passo Fundo. Quantas provas tem na cidade, assim, que são oficiais, vamos dizer assim? Não sei se oficial é a palavra mais certa, mas que todo mundo vai, que são as mais as de destaque da cidade, assim. Ó, vamos meio por cima aqui, pelo que eu lembro no meu calendário aqui na cabeça. O SESC organiza 8 ao longo do ano. As 8 desse ano serão as mesmas 8 que ocorreram no ano passado. A prefeitura organiza 4 rústicas, mais a etapa do aniversário, que é a da meia maratona. Então, tu pega essas duas aqui, já fecha 13. Tu tem ao longo do ano, normalmente, duas da ONG Amor, 15. Nós tivemos recentemente.
Não, a do boy já está ali na conta do Sesc. Mas aí você vai ter a Track and Field ali em junho, 16. É o que mais? As provas que daí a gente fala de iniciativas que não são pertencentes a circuitos, né? Que são provas mais esporádicas, assim. A Smart Fit organizou uma prova no passado que vai se repetir esse ano, 17. Então é meio por aí. Eu imagino que se eu estiver esquecendo alguma coisa agora aqui, deve dar em torno aí de 18, 20 provas, né? E elas geralmente vêm para ficar. Geralmente elas vêm para ficar. Tá. As provas Eu do SESC não são as mesmas da prefeitura. Não tem nenhuma corrida que é da prefeitura e também é do SESC. São circuitos, calendários diferentes. são corridas separadas, exato. As da prefeitura de Passo Fundo são organizadas, né, pela Secretaria de Esportes. E a secretaria faz a mesma coisa que o SESC faz. Eles contratam uma cronometragem à parte, né? E aí você tem no mesmo dia algumas coisas operando. A Rádio Irapuru, em parceria com a Secretaria de Esporte, que por sua vez contrata um serviço de cronometragem, que é quem vem dar o número de peito, né? Que é quem vem e organiza a parte do ato da prova em si, né? Uhum. As, quantas provas ao longo do ano são por aí, Gisele, de 18 a Tá. 20, assim. E que nem agora, nós estamos em abril, né? Nada impede ainda, ao longo do ano, uma nova marca tentar organizar uma rústica. É claro que vai ficar para o fim do ano daí, né? Para dar tempo de organizar, divulgar, fazer caber no calendário. Mas vai ser por aí. E eu lembro que no ano de 2018, aliás, 2019, que foi o primeiro ano que nós trabalhamos, né, com a assessoria, eu lembro que ao longo do ano foram umas 10 provas, cara. Acho que não tinha toda, toda hora, sabe? Ano passado, isso eu lembro porque é uma estatística que eu e a Mari fechamos assim, né? Tu pega o calendário anual, ele tem 52 provas. No final do ano passado, a gente contou, nós abrimos a nossa barraca para recepcionar a prova 34 finais de semana, cara. Mais da metade, É muita entende? coisa. É bastante, assim. Claro que não só em Passo Fundo, né? É na região. É, e com muita Então, tu vai prova para cá. assim, acaba o atleta, né, escolhendo onde correr, porque não tem condições físicas para correr todas, né? Não, não tem como, não tem sentido, sabe? Não tem. É um desgaste grande e isso dá uma boa atrapalhada no processo do treinamento e, consequentemente, na evolução, né? Porque o atleta que desgasta mais, esse atleta não recupera, né? E aí ele começa, a longo prazo, a ter problemas com isso. Muitas vezes, um desgaste excessivo e prolongado, que é aquele cara que percebe que está desgastado, mas ele não tira o pé, porque ser muito disciplinado também tem problema. Também tem riscos, aliás. O problema é relativo, né? Mas também tem seus riscos. Esse cara, às vezes, ele estoura mais, porque ele prolonga esse momento. Ele vai somatizando mais. Então, tem a chamada síndrome do overtraining, por exemplo, é de um cara que normalmente ele já está cansado há muito tempo. Ele poderia não ter chegado nesse ponto, Tá? mas E esse no caso, desgaste acumula. um atleta assim que corre quase todo mês, de 2 em 2 meses, quanto tempo ele pode parar, assim, sem ter prejuízo imediato do corpo em geral, assim? Ah, eu vou tirar férias, vou viajar 15 dias, volto. Quanto tempo ele demora? Claro que vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas, assim, em média, Sim, consegue voltar em pouco a tempo. gente diz, quanto mais treinado um atleta está, Gisele, menos treinável ele é, né? E a gente percebe que no momento que esse atleta para, o cara que é muito treinado, não é que ele perde um caminhão de condicionamento. Vamos pegar esse teu exemplo aí de 15 dias, tá? Óbvio que depende de como que ele viveu esses 15 dias. Tem o cara que só parou de treinar, mas ele não bebeu igual um louco, não comeu tudo que veio pela frente. E tem o cara que aproveitou realmente as férias, né? Então o jeito que ele volta diz muito respeito ao tamanho da perda. Mas a gente percebe, assim, atleta mesmo, uma perda às vezes grande pelo contexto, sabe? Ele não diminuiu muito o condicionamento, mas ficar sem treinar para esse cara
é tão, às vezes, inaceitável psicologicamente, que a perda parece muito maior do que foi. Enquanto o amador, esse cara que corre 3, 4, 5 vezes por semana, às vezes ele para 2 semanas, ele sai, parece que ele volta igual, parece que não teve perda, sabe? Então, eu gosto muito da parte psicológica por trás do processo do treinamento, do esporte em si. Eu vejo muito esse efeito aí. Como que tu lida com as férias? Sim. Como que tu lida com a pausa? E pior ainda é a lesão, cara. A lesão é pior. Porque uma coisa é você parar uns dias, mas você tá bem de saúde, uma virose muito séria. Tipo, se tu tá do jeito que tu tá agora, tu ficar 10 dias e tu tava bem treinado, cara, tu vai voltar com certeza não fazendo o que tu fazia antes. Sim. Até A gente tem aproveitando o gancho do que tá falando agora, a- protocolos de... sim, essas corridas, a gente tá com problemas na internet do Maurício, ela tá indo e voltando. Então, quando ela perde um pouco de velocidade, a telinha diminui. Mas agora ele voltou. Mas aproveitando o gancho do que tá falando antes, eh, essas provas, elas têm categorias, né? Sei lá, de 18 a 25, vou chutar aqui os números, 25 a 30 de idade. O cara que já treina há muito tempo, ele começa a sentir a diferença na idade, peso da idade, vamos dizer assim, pro leigo falando. É, é muito devagar ou de uma hora para outra ele começa, pô, isso é o que eu fazia, não consigo fazer mais, meu ritmo já não é mais o mesmo. Como é que funciona esse negócio da idade? Quando o cara aceita que ele não consegue mais fazer o que fazia antes e diminui. Aliás, a maioria das pessoas, elas diminuem o ritmo porque estão conscientes que não conseguem fazer mais ou elas insistem e vão até a lesão às vezes? É muito variável. É muito variável, Gisele, porque existem os perfis comportamentais, né, de cada indivíduo. Algumas pessoas entendem que é o processo de envelhecimento ao seu curso natural. Algumas pessoas não aceitam. O cara que é muito competitivo, eventualmente, o cara que sempre apareceu mais na frente, e ele em algum momento começa a não ter nem sequer mais uma estabilidade, e ele começa, mesmo que vagarosamente cair, esse cara às vezes ele sai da cena, esse cara ele já não quer mais. Fica com vergonha do Então, que não faz mais? é porque assim, ó, eu pratico uma coisa às vezes uma vida inteira, e eu fui por muitos anos a figura X para a sociedade. Então, além de eu me cobrar, as pessoas esperam de mim determinadas coisas. E dentro desse processo da formação da identidade, tudo se baseou sempre nas coisas que eu fiz, mas não só no que eu fiz, nos resultados que eu tinha com aquilo que eu fiz. E aí agora eu não tenho mais, então é como se eu não fosse mais. Por isso que é muito pesado, até no contexto esportivo do profissional, a aposentadoria. Tu vê muito atleta se aposentar, o cara não lidou bem com isso, ele volta, nem que seja para jogar na várzea. Mas eu dei duas vertentes aqui. O cara que leva mais tranquilamente o assunto, ele aceita essa, essa jornada natural e ele continua. Ele tá ali, não interessa tanto assim para ele se antes ele era o primeiro na categoria e agora ele é o terceiro, quarto, quinto, nem pode pegar mais. Ele gosta de simplesmente estar ali. E essa semana eu fiz questão de escrever pouco sobre isso no Insta ali. Cara, às vezes tu não tá bem. Tu pode estar num momento muito bom fisicamente, mas tu tem dias bons e dias ruins, como qualquer pessoa. É bom simplesmente estar. Já tem que valorizar isso aí. Acho muito importante. Para que você tenha continuidade com sanidade mental. Porque senão o que acontece, Jazael? Em algum momento a corrida, que sempre foi tua válvula de escape, né, contra o estresse, contra coisas da vida, ela se torna uma pressão contra ti mesmo, cara. Ela vira uma bola de neve igual em cena de filme que vem correndo atrás de ti, sabe? E daí tu tem que fugir dela. Aí tu tem que fugir porque uma coisa que tu fazia bem virou só pressão. Tu não é mais feliz treinando, tu não é mais feliz correndo, porque agora
minha identidade se baseava no resultado, agora não tenho mais o resultado, então eu não sou mais aquilo. Eu sou um nada, então sai fora. Aí me Isso diz, é triste. fazer outra É pergunta, triste. uma outra pergunta assim chata, né? Eu fiz muitas perguntas chatas hoje, mas eu vou ter que fazer. Essa questão das medalhas, eu sei que tem gente que acha polêmico. Tem uma prova com 500 pessoas, todas ganham medalhas, né? E também tem outra medalha para quem fica no pódio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Como é que tu vê isso, a questão das medalhas? É válido realmente dar medalha para todo mundo? Ou seria só um certificado para quem participou e medalha para quem chega ao pódio? E também, tu acha que se não desse medalhas, as pessoas não participariam tanto das corridas? Ela ganha uma medalha por ter participado da corrida. Ela conta com isso. Eu vejo que tem muito a ver com o propósito para o qual a corrida existe. Então, se a corrida existe, por exemplo, como um meio para estimular o esporte e para que as pessoas comecem a ser exercitadas de forma sistemática, né, e que deem sequência e que venham outras vezes, eu acho necessário a medalha, até porque como já existe isso culturalmente ao longo de muito tempo, a medalha ela vem como um símbolo de reconhecimento de esforço. Tanto que a grande maioria dos alunos nossos, Jezael, hora ou outra a gente vê, tanto no grupo do WhatsApp quanto no Insta, todo mundo tem no quarto, na sala, um porta-medalha bonito, cara. E independentemente de ser de participação ou de pódio, o cara chega em casa e ele filma aquela medalha sendo colocada lá, sabe? Como se aquilo fosse uma coroação do esforço dele. E é, Uhum. de certa forma. Porque muitas vezes o esforço dele no dia a dia para treinar diz respeito a, em algum momento, ele ter essa experiência. É por isso que volta e meia dá uma discussão de qualidade da medalha, essa medalha é bonita, essa medalha é feia, É, porque, de a, novo, a a privada ela discussão entra. sobre medalha em provas, né, não só de corrida, não é do Brasil aqui. Nos Estados Unidos se falou muito isso para crianças. Se era válido dar medalha de participação para crianças, né, que estava se ensinando Entendi, para crianças. E entendi. aqui é até parecida a discussão, né? Mas lá era É, mais educacional mesmo. agora, não, a sequência da minha resposta ela vai naturalmente nesse curso. Eu tentei algumas vezes, eu não tive sucesso ainda, tá? Mas eu e a Mari estamos nos esforçando nesse ponto. Se você for competir em prova de pista, sabe? As provas que tu vê nas Olimpíadas que tem dentro de pista, que tu fica girando igual um rato, Uhum. existem pista, tá, pessoal? Para quem não conhece, não tem rústica só na rua. Existem provas de pista. Uma das dificuldades de levar o aluno ter essa experiência da pista é porque, independentemente de quantas pessoas competir, só 3 medalhas. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Dali para trás, quem chegar só participou. Tem a tua marca pessoal ali, ela é tua, ela é validada, ok, mas não tem medalha de participação. Por quê? Tem a ver com o início da minha resposta antes. Qual é o cunho da existência desse evento? A prova de pista ela é feita unicamente para competição, cara. Então, assim, se é criança, se é adolescente, se é adulto, a prova de pista ela vem para te ensinar que algumas pessoas vão ganhar algo na vida por se destacar e outras não. Mas eu dei o meu melhor, eu me esforcei, fui bem pra caramba. Joia, comparado a ti mesmo. Comparado aos demais, e o mundo é assim, existe a competição intrínseca, individual, e existe a competição externa com outras pessoas. Se você ganhar de outras pessoas nesse contexto, por regulamento são 3, você ganha medalha. Senão você não vai ganhar. E isso também é importantíssimo. É importantíssimo as pessoas aceitar na prova que, hoje eu dei o meu melhor, mas o nível técnico da prova era maior. E eu estou alertando alguns alunos que isso vai acontecer na prova da tênis. Sim. Ah, todas as provas Tá aqui associado. Deu uma cortadinha agora. Tá, agora ele voltou. Tá,
voltou a imagem. Todas as provas aqui nossas da região, todas dão medalhas para todo mundo, né? Não tem nenhuma que limite. Sim, sim, Mas em sim. Santa Catarina, eu acho, né? Acho que é a prova do Rio do Rastro, é isso? Eles têm pontos de corte, não sei, pode me confirmar se é essa mesmo. Que se não Sim, chegar lá sim. em 1 hora, passa um ônibus, leva todo mundo. E esses não vão ganhar medalha. Que eu saiba, não. Não ganham, Que eu vão. saiba, não, porque por regulamento eles não vão concluir o desafio, né? Tu queria me perguntar se eu acho o ponto de corte justo ou injusto, algo nesse sentido? Não, 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 só pra. Eu quis enfatizar que todas as corridas aqui da região dão medalhas pra todo mundo, exceto essa que tem essa linha de corte aí. O ponto de corte, não sei como chamam. Né? É, é de regra, Gesael. A conduta normalmente é essa. A medalha está para os participantes que concluíram a prova. Então é claro que se você não concluir, teoricamente tu não leva, né? Mas aí sempre existe discussão por trás, né? Ah, mas é que hoje ele teve uma contratura, poderia dar igual, tal. Mas esse cara geralmente ele nem quer a medalha. O cara que por alguma razão até se frustrou com alguma situação que é dele, ele nem vai atrás. Normalmente, sabe, não costuma ser assim. Mas tem prova assim, é muito comum. Eu comecei a correr por causa de prova de montanha, tá? Eu comecei em provas de natureza. E essas provas normalmente elas têm pontos de corte. Porque como são provas com muita dificuldade de terreno, é possível você prever que muita gente às vezes não vai, talvez nem querer encarar aquele ponto, ou vai ter muita dificuldade para passar. Tipo, tu subir um barranco com uma corda que está instalada ali, choveu no dia, tá liso. Tem situações, sabe? Então esse ponto de corte, ele existe primeiro para já impor um desafio também, né, de certa forma, mas a organização do evento, ela tem um tempo para ficar ali. Eles vão chegar de manhã, vão ficar até o final da tarde, mas a prova não pode entrar à noite adentro, né? Por exemplo. Então, é uma maneira de dizer, ó, até tal horário tem que estar aqui, senão não está valendo mais a tua presença. Isso já é um filtro também para que a pessoa que não está preparada fisicamente para fazer aquilo não seja irresponsável de se colocar lá. Porque, além do sofrimento ao qual ela se submete, tem também essa questão. Às vezes tu tá já arriscando muito que tu vai ter que ser socorrido, que vão ter que te buscar, sabe? Então, para a organização da prova, isso já é também um facilitador, digamos assim, não sei se posso dizer dessa forma. Uhum. Tá, a gente falou das nossas provas aqui da região. Ah, as provas dão algum prêmio em dinheiro para o primeiro colocado? Todas ou algumas? É uma quantia Não, razoável? são algumas, Gisele. Até se fala que antigamente era muito mais comum as provas pagar dinheiro, fosse da prefeitura, fosse da iniciativa privada, fosse de quem fosse. Hoje, o que parece para nós é que na medida que elas foram se tornando mais comerciais, isso foi sendo deixado de lado. Inclusive, hoje você paga inscrições mais caras, né? E não tem dinheiro na premiação. E o que se conta, e eu digo o que se conta porque eu não sou dessa época, né? Eu comecei depois. É que você dificilmente uma vez pagava a inscrição. Era tudo custeado por um órgão, qualquer que fosse, e você ainda recebia dinheiro. Então, eu acho que isso passa também pela questão do nível técnico que se existia antes, comparado com o de agora. Como Com é que é certeza passa. a piada que falam? A pessoa paga e ganha uma banana em uma camiseta? Ah, Como é que é? não, o pessoal fala da água e da banana, às Água e vezes a nem da banana. camisa. Mas a gente falou no início do velho, do velho não, do atleta antigo que vivia nas ruas antigamente, geralmente tinha uma camiseta de uma empresa e ele ficava indo de cidade em cidade para ganhar um prêmio em dinheiro. Até dava para viver disso, atleta profissional. Essa figura está em extinção hoje em dia. Nesse circuito de corrida de rua. Me parece que sim. E eu uso relatos das pessoas que viveram essa época, né? Que justamente mais pessoas conseguiam viver das premiações. Claro que não era uma vida de riqueza, mas você até conseguia se manter aliado a um patrocínio
mas você conseguia, né, focar mais nisso. Com o tempo foi se perdendo. É. Com o tempo foi se perdendo. Então, hoje, para um atleta se manter só do esporte, ele tem que ter patrocínio, cara. Vive até de premiação, se for um cara muito bom, sim, ela agrega muito, né, no orçamento. Mas tem safras também, né? Tem horas que você tem, às vezes, num mês, tipo, na nossa região aqui, muita prova pagando dinheiro. Mas às vezes você fica várias semanas sem ter uma prova que tu pode extrair alguma coisa. E ainda quando tem, dificilmente alguém pode se dar o luxo de dizer, bah, nessa prova eu vou ganhar. Não é assim. É, você vai dar o teu melhor lá e se ganhar, entendeu? Então você vive na incerteza, né? Vive na insegurança. É um pouco Sim. complicado. Aí, falando um pouco das nossas grandes corridas, ah, todo estado tem a sua corrida principal, vamos dizer assim, a nossa é a Maratona de Porto Alegre, né? A gente Sim, tá falando de coisa, todo mundo na Pindaíba aqui, os corredores, mas a prova de Porto Alegre parece que vai dar muito dinheiro, R$ 500 mil mas aí, sim. pro vencedor, e não sei, algum valor próximo ou escalonado pro segundo, terceiro lugar, e outros prêmios paralelos também. Mas entra o dilema que se uma capital organiza uma corrida e dá muito prêmio e dinheiro, começa a vir atleta de fora para correr. Cai um monte de. Qual é o país que tem mais nigeriano que falam, né, que vem correr? Não, os países assim que prosperaram muito no atletismo, Gisele, por uma questão geográfica, cultural, elas são ali do leste da África. Então tu tem pelo menos quatro países assim que são os grandes exemplos, né? Quênia, Etiópia, Os quenianos, que todo mundo fala. é o dos quenianos, né? A Uhum. São Silvestre aqui, tu sempre, né? Até quem não corre sabe que existe o queniano por causa da São Uhum. Silvestre. Mas nas maratonas eles também vêm, eles vêm, sabe? Nem sempre eles ganham, mas eles vêm assim com força, até porque é o seguinte, vem muito longe, né? Esses caras estão vivendo realmente da corrida, É, provavelmente. se o cara vence uma corrida dessas, tá com grana pro ano todo, quase, né? E aí tem uma coisa que acontece em corrente, né? Se uma maratona de Porto Alegre dá uma premiação alta, joga lá em cima o valor, a maratona do Rio não vai querer. E aí você tem outras provas grandes no Brasil, tipo a de São Paulo, que também não vai querer ficar para trás. E aí você tem uma nova também em Porto Alegre, que é a da New Balance, que vai ter agora, dia 28 de abril, que veio com uma primeira edição com muita grana injetada, né? E aí você tem as provas na América Latina, a Maratona de Buenos Aires, que é a maior da América do Sul, né? Então tem, mas lá nos países da África, ali que eu estava falando, também tem eu falei do Quênia, da Etiópia, né? Mas tem a Uganda. A Uganda é um país também muito forte. Já não se ouve falar tanto, né? Mas é um país muito forte. E tem a Eritreia. A Eritreia, tu não vê tanto atleta assim, mas tem muito cara bom de lá também. Que são países vizinhos, né? Mas eles têm essa coisa também da altitude, da questão térmica deles lá, que às vezes a gente associa a África a calores infernais, né? Mas lá também Uhum. faz frio, lá também tem temperatura amena, né, em épocas do ano. Então, e a questão cultural, né? A corrida para eles lá é, como diz o futebol para nós aqui. Então, até por uma questão de necessidade da criança, né? Às vezes não tem transporte, já meio que tem que correr, sabe? Então, eles têm escolas muito fortes nesse sentido aí. Como é que tu vê o futuro da corrida de rua? Voltando para nossa realidade aqui, que falta acontecer? O que acontece em outros lugares que não acontece aqui em Passo Fundo, na região ainda? Como é que tu vê? Tá? É mais empresas se envolvendo, mais corrida ou empresas se juntando com outra que já faz para aumentar o prêmio? O que tu vê que vai acontecer, né, nos próximos 5, 10 anos? Quando tu me faz essa pergunta, o primeiro, que a gente sente falta e gostaria que acontecesse, né? Passo Fundo tem uma pista oficial de atletismo, um complexo esportivo, na verdade, né? Que envolva todas as modalidades. Minha opinião. E lembrem que opinião qualquer um pode dar.
Mas o que me parece é que a gente só vai ter uma com iniciativa privada. A gente não, eu brinco com isso, que a gente precisa pegar algum gigante em Passo Fundo e fazer o cara se apaixonar por corrida. E talvez ver ele brilhar o olho por uma oportunidade de, primeiro, vou ajudar essa gente aqui. E talvez ele queira ganhar com isso, provavelmente. E aí nada impede o cara de ter um terreno, construir o espaço, e o cara cobrar uma mensalidade, 50 pila, tipo um aluguel de espaço, um acesso, sabe? Nem que seja um acesso limitado para X vezes por semana você treinar. Acho que vai ser por aí. É, é uma realidade que já é bem forte no exterior, né? Eu acho que a New Balance tem um centro de treinamento de corridas, né? É praticamente um showroom dos tênis e é uma pista indoor muito bonita. Se não me engano, em Boston. Tu que é da área, de repente já viu. Mas Talvez eu vi, né? Passo Fundo mereceria isso. Passo Fundo mereceria, Uhum. sim, pela quantidade de corredor que tem, por você ter aqui, sim, atletas de alto gabarito, né? Por você ter um público que só cresce, por você ter pessoas que estão se esforçando para que isso aconteça, né? Porque às vezes o resultado, ele ainda não chegou, mas as pessoas estão trabalhando, cara. Então, hoje, por exemplo, quem observa isso com um olhar atento e vai na pista da UPF num horário que as assessorias estão trabalhando, ou na pista da Brigada, em algum horário que as assessorias estão presentes lá, tu vê que tem muito público, cara. E tem muito potencial para gente boa surgir. Com certeza tem. Né? A gente está trabalhando para isso. E é claro que, às vezes, o espaço, ele é um atrativo a mais, né? Na minha cidade, quando eu era criança, adolescente, quem era o responsável pela educação física e atletismo, etc., das escolas, era o, o SESI. Aqui em Passo Fundo, o É, SESI, que é forte de corrida, né, na organização. Mas o SESI lá era muito forte, tinha quadras de esportes, todos os tipos, coberta, e tinha pista de atletismo também. Eles que organizavam tudo e as escolas iam para lá, faziam um calendário com as escolas, né, e todo mundo ia para lá. E dali surgiu interesse, eles selecionavam os alunos que gostavam da corrida e tudo. Era sem o SESI não teria esporte em Guaíba, no caso, eu morava em Guaíba na época. Eles eram muito fortes no sim. esporte. Não sei como está hoje, né? Mas tá, na época era muito legal, muito interessante. O SES é um exemplo. Em algumas cidades eu sei que eles fazem esse modelo de gestão. O espaço existe, você pode se cadastrar, é muito bem cuidado esse espaço, e você paga um valor mensal para poder usufruir daquele espaço ali, né? Tudo com muita norma, assim, tudo com jeito, como tem que ser, né? Tu manter uma Uhum. atletismo é uma coisa bem, bem, bem cara. Então, eu acho que é uma das coisas que ainda vão acontecer aqui. Eu acredito que é um caminho que vai bem ao natural. Mas eu Uhum. continuo, assim, com essa ideia. Alguém grande vai se apaixonar pela corrida. Espero que sim, espero que sim. Alguém Mas Maurício, a vai gente o está futebol. chegando pro nosso final aqui, já está em 1 hora e 20 minutos de transmissão. Né? Então eu quero que tu mande uma mensagem final. Quem acompanhou o episódio viu que tu falou bastante, falou de várias coisas, né? Então eu quero que deixe uma mensagem final, convidando quem nunca correu, quem nunca botou o pé na rua para correr. Então eu quero que tu Toma, convide essa pessoa, te eu não, procure e comece a correr. fica gravado a live aí, Gisele? Fica Quem viu? gravado, vai tudo pro YouTube depois, fica no Facebook, Não, legal, no legal. Instagram no Instagram não fica e depois eu faço cortes das melhores partes e publico em arquivos individuais. Pode mandar bala aí. Uma mensagem bacana. Muitas vezes as pessoas deixam de começar o esporte porque elas entendem que pode haver um pré-requisito de performance. Ah, mas eu corro muito lento, ou nem corro, eu nunca fiz nada parecido. Eu acho que se parar para olhar atentamente, pessoal, especialmente nos eventos de domingo,
Hoje você conseguir se incluir de uma forma em que você inicie vagarosamente, correndo, caminhando, de uma maneira mais segura, e não falo isso só vendendo peixe, pode ser de maneira assessorada, se for melhor, mas se não for, não é empecilho para que não se faça. Comece, comece devagar, caminhando, à medida em que há um certo conforto, caminha e corre, nem que seja, sabe, 30 segundos correndo, 2 caminhando, mas que se tenha iniciativa. A iniciativa, ela te dá chance. Ela te dá chance de ali na frente melhorar alguma coisa, e o ser humano ele é movido a resultado, que recicla a motivação. Porque quer ver uma pessoa desistir, ela tentar, tentar, tentar e não conseguir. Mas quando você tem pequenos resultados, a motivação recicla. E aí você vai conseguindo dar pequenos passos, e às vezes esse pequeno passo ele vira um salto. A gente é testemunha de que alguns alunos em poucos meses evoluem coisas que não se julgavam capazes, né? Porque nunca se permitiram ter a chance. E hoje o universo da corrida ele é muito mais democrático do que ele parecia ser uma vez. Hoje é muito mais aceito. Então não deixem de começar de uma forma ou outra. Se quiserem nos Pelo amor de procurar, Deus, não fala o nome de ninguém, mas teus alunos vão de que idade a que idade? Qual é o teu aluno mais novo e o teu aluno mais velho? não, vamos lá, de 13 a 69. De 13 a 69. Então, olha, pessoal, não é coisa de gente novinha. Né? Ah, não, isso não é pra mim, isso é pra gurizada. Dá pra ir. Qualquer idade dá pra ir. É Então, bem democrático. é. Então procurem o Maurício, procurem a Live Run. Não chamem de Live Run, é Live Run. É, os endereços estão aí na live, no episódio do Inquisidor. Então procurem o Maurício. Maurício, muito obrigado por dispor desse tempo aí. Eu te tirei das ruas hoje. Ou tu ia descansar um pouco. Então a gente um dia vai voltar a conversar ainda. Né? Tu tá participando do início da história do Inquisidor, terceiro episódio, mas lá depois do 10º a gente volta a falar de novo. Então, eu te convido de novo ainda. Vou cobrar. Pode cobrar. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.